Às vezes, nós cristãos, discípulos de Jesus, vivemos a nossa vida como se tudo acabasse aqui. Como se a reta final fosse aqui. Nós vivemos a vida com Jesus como se Jesus fosse apenas um jeito de melhorar a nossa vida nesse plano, nesta terra, nossa vida terrena. Nós vivemos assim. E foi nesses dias, irmãos, de escuridão, nesses dias de dúvida. Sabia que pastor também tem problema? Sabia disso? Tem problema, tem dia escuro, tem dia que crê mais, tem dia que crê menos, tem dia que tem dúvida. É verdade. E foi nos dias desse de dúvida, em que, a Fabiana nem sabe disso, em que uma palavra de Paulo veio como um murro no meu estômago. Veio como um punhal direto no meu coração. Eu li aquilo e parei. Você já teve experiência de ler um versículo bíblico e você ser confrontado por ele e você parar na hora? Quem já teve essa experiência? Eu parei. Congelei. Tentei digerir. E isso estava guardado comigo algum tempinho, alguns meses, e estudando essa semana sobre o que iria compartilhar com vocês, me veio aqui ao meu coração. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Queria orar com vocês antes de nós fazermos essa leitura, pedindo para o Espírito Santo falar aos nossos corações. Senhor, como nós cantamos aqui nessa manhã, Tu és o soberano Deus, em quem nós confiamos. Tu és o nosso Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã reunidos no Teu nome, sedentos pela Tua palavra, com sede da Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, confronta-nos, edifica-nos, Senhor. Constrói em nós, Senhor, aquilo que é a Tua plena vontade para as nossas vidas. Senhor, que a Tua unção tome este lugar, tome a minha vida, e aquilo que vamos ouvir aqui seja algo da Tua parte para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, não é ponto final não, tá? Tem uma vírgula ali embaixo. Quem aqui já teve experiência de estar dirigindo e fica no vidro do carro uma marquinha assim, e você joga água e não sai, e você só dirige olhando, ao invés de olhar para esse lado, olha para a marquinha. Quem é assim igual eu? Nós temos problema então, porque agora essa marquinha do sol aqui não sai do meu olho aqui agora, irmãos. Eu vou ficar olhando para ela toda hora. É a luz. Vanessa, me ajuda aí. Pede para alguém colocar uma fita isolante no teto. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. E eu quero falar com vocês sobre isso. Sobre essa realidade. Sobre essa colocação de Paulo para os coríntios. Porque essa colocação é que define como nós podemos viver nestes assustadores últimos dias. Como nós podemos viver? E essa colocação de Paulo me leva a te perguntar: você já percebeu que muitos vivem o Evangelho como uma simples solução de problemas? Quem já viu isso? As pessoas dos dias de hoje usam o Evangelho, a palavra de Deus, as palavras de Jesus Cristo, as boas novas, como uma simples solução de problemas. Porque é muito fácil colocar expectativa no aqui e agora.
É muito fácil nós olharmos para a nossa vida agora e colocarmos a nossa expectativa aqui. Porque nós queremos bênçãos financeiras. Queremos ou não queremos? Eu quero, eu não sou bobo. Nós queremos bênçãos financeiras, nós queremos saúde. Nós queremos que Deus resolva todos os nossos problemas. Mas aí a pergunta que eu deixo no seu coração: e se Cristo não fizer nada disso? E se o presente continuar difícil? Paulo está dizendo para nós, dizendo algo forte, e nós vamos ter visão para o que ele está falando. Se nossa fé vale somente para essa vida, sabe o que ele está falando? Que nós estamos perdendo tempo. Que nós somos dignos de pena. Só que para nós entendermos um pouquinho desse contexto, nós vamos entender o contexto de 1 Coríntios capítulo 15. Se você abrir a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15. O tema aqui na minha Bíblia, não sei se é de vocês, na minha Bíblia é NVT, está assim: a ressurreição de Cristo. E aí dentro desse texto de 1 Coríntios capítulo 15, existem algumas perícopes. Sabe o que é uma perícope? São essas divisões dentro do texto que tem um teminha, que aí você organiza o assunto. E aí depois, só tem duas perícopes. A ressurreição dos mortos, Paulo falando aos Coríntios, e falando sobre o corpo ressurreto. Paulo estava combatendo uma confusão doutrinária na igreja de Corinto. A igreja de Corinto enfrentava uma confusão doutrinária. Havia na igreja de Corinto crentes que diziam que não existia ressurreição dos mortos. Que Jesus Cristo não havia ressurreto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, você vai entender um pouquinho do contexto. Diz o seguinte: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos. Então Paulo está combatendo uma confusão doutrinária. Por quê? Vamos entender o contexto daquela igreja. Era uma igreja fortemente influenciada pela cultura grega. Um povo que desprezava a ideia de um corpo ressurreto. Um povo que via a matéria como algo mau. Para eles, a alma sobreviver fazia até sentido. Mas a ideia de um corpo físico ressuscitar, para eles parecia absurda. E aí Paulo escreve esse capítulo 15, que na palavra de Deus é o maior tratado falando sobre a ressurreição de Jesus. E Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 15, para quê? Para corrigir uma visão distorcida que aqueles discípulos, aqueles crentes tinham. E Paulo começa falando o quê? Que a fé depende da ressurreição. Ele começa argumentando que toda a fé cristã está de pé, ou cai, na questão da ressurreição de Cristo. E ele começa argumentando, e ele começa falando que se Cristo não ressuscitou, ele deixa claro que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Que se Cristo não ressuscitou, se você ler 1 Coríntios 15 inteiro, você vai ver que ele fala isso. Ele vai dizer que nós continuamos presos aos nossos pecados. Ele fala que se Cristo não ressuscitou, nós estamos enganando a nós mesmos. Ele fala que se Cristo que não ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Então Paulo começa a combater. E ele deixa claro que sem ressurreição tudo acaba.
Outras palavras, que se Cristo não ressuscitou, não existe salvação, não existe vida eterna, e tudo acaba no túmulo. Paulo começa a debater, a questionar. Se você abrir comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios 15, o verso 17, vamos ler até o verso 19. 1 Coríntios 15, 17, Paulo fala o seguinte, nós vamos ler até o verso 19. E se Cristo não ressuscitou, olha só ele falando, a fé que vocês têm é inútil. Olha como Paulo falava amorosamente com a igreja. Que corintiano é tudo encardido, né, irmãos? Os coríntios ainda, aqui tudo encardido. Então, Paulo precisava de mais. Hoje começa o sofrimento, né, irmãos? Hoje começa o sofrimento. E Paulo, ele era muito contundente nas palavras dele. Ele diz, e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E olha só o que ele fala, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Verso 19. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Paulo não termina falando aqui em tom de desespero. E ele trata aqui, tem um ponto de virada aqui, surpreendente, que é o verso 20. E no verso 20 ele diz, mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Na minha Bíblia diz, ele é o primeiro fruto. Algumas versões diz, ele é a primícia. Quem aqui está escrito a primícia na sua Bíblia? A primícia, na minha versão, traduzindo, ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Quando Paulo está falando aqui, primícia, ele está usando uma linguagem agrícola, uma linguagem conhecida dos judeus, uma linguagem muito conhecida da época, porque as primícias eram a primeira parte da colheita, parte que era separada e oferecida a Deus. Então Paulo usa essa linguagem para trazer para aqueles irmãos em Coríntios, trazer uma realidade onde eles entendessem o que está acontecendo. A primícia, ela também era uma garantia de que o restante da colheita viria depois. Então o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo, que Cristo, a primícia, era o início de algo muito maior. Ou seja, a ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre isolado. Não, foi o início de algo muito maior. Ele é a primeira colheita, ele é a primícia, e nós, o que estamos nele, também ressuscitaremos. Paulo está deixando claro isso, mostrando que a nossa esperança, ela vai além dessa vida. Porque a esperança de nós que cremos em Jesus, não está somente nas bênçãos dessa vida. Mas a esperança de nós que cremos em Jesus é que Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. A esperança nossa é que a morte não tem a palavra final sobre nós. A morte não tem a palavra final sobre você. A nossa história não termina no túmulo. Por isso que Paulo diz em Romanos 8,18, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. E aí Paulo nos exorta em Colossenses 3,2. O que ele diz? Pensem aonde? Nas coisas do alto, e não nas coisas. Tudo isso nos leva a 3 verdades muito poderosas. A primeira verdade, o Evangelho
O Evangelho não é apenas para melhorar sua vida aqui. Ele garante a sua vida eterna. O Evangelho não é apenas para melhorar a sua vida aqui. Ele garante a sua vida eterna. Segunda coisa. Nossa esperança, ela é viva. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. E está aqui no nosso meio nessa manhã. Jesus Cristo está aqui. E terceiro, perdão. E é essa esperança que precisa nos sustentar nesses últimos dias. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu uso muito, e eu trouxe ela aqui mais uma vez, que diz o seguinte: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. Se você ler a história, se você for ler sobre os pais da igreja, se você for ler sobre os heróis da fé, se você for ler sobre Calvino, sobre Armínio, se você for ler sobre John Wesley, se você for ler sobre, aí você vai, né? Você vai, quem você quiser, você vai ver que todos esses homens que fizeram a diferença na história, você descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. Nós, presta atenção. Preste muita atenção nisso. Nós precisamos viver com os nossos pés na terra, mas o nosso coração precisa estar no céu. Você precisa, se quiser postar essa frase, só me citar depois, tá? Não cobro direitos autorais, não cobro nada. Você precisa viver com os seus pés na terra e com o seu coração no céu. Dentro dessa introdução, como viver nos últimos dias com uma esperança eterna? Como viver nos últimos dias com essa esperança eterna? Primeira coisa, nós precisamos viver com foco na eternidade. Meu irmão, trabalhe, estude, construa família, mas nunca se esqueça, você está só de passagem. Faça tudo. Faça o que você tem que fazer. Mas nunca se esqueça que você está só de passagem. Porque Deus não nos chama a nós abandonarmos a nossa vida aqui. Ele não nos chama a isso. Porque nós precisamos estudar. Precisa estudar ou não precisa? Você precisa estudar. Você precisa trabalhar. Precisa trabalhar ou não precisa? Amanhã é dia, amanhã é segundona, não tem feriado mais. O feriado agora é só quando Jesus voltar agora, né? Lá para setembro, sei lá. É setembro, né? É setembro? 7 de setembro. É domingo? Então é só quando Jesus voltar mesmo, irmãos. Esquece. Esquece que acabou o feriado, viu? Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, só o ano que vem, se Jesus não tiver voltado até lá. Nós precisamos cuidar dos filhos. Precisa pagar as contas. Viu? Tem que pagar as contas. Precisa planejar o futuro. Mas nós precisamos fazer tudo isso com uma consciência de que a vida terrena não é nosso destino final. Não acaba aqui. Nós não vivemos aqui como um fim em si só. Mas nós vivemos aqui com a cabeça e o coração no além. E Paulo fala disso claramente em Filipenses capítulo 3, verso 20, aonde ele diz, olha o que ele diz: nossa cidadania, no entanto, vem da onde?
E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a viver como peregrinos. Peregrino é aquele que está numa terra que não é a sua casa definitiva. O peregrino usufrui das coisas, mas não se apega demais a elas, porque ele sabe que vai embora. E por isso ele não constrói seus alicerces no transitório, porque ele sabe que ele tem uma casa, ele sabe que aqui não é o seu lar final. Quando eu falei para vocês, eu viajei essa semana com a Fabiana, a gente tirou de segunda a sexta-feira para descansar, e ficamos numa pousada maravilhosa, né, Fabiana? Muito boa. Tinha até lareira, irmãos. Eu aprendi a acender lareira. Olha só, hein? Tinha piscina. Estava frio, mas tinha piscina. Tem. O café da manhã, falei para a Fabiana. Melhor café da manhã que eu tomei na minha vida. Foi ou não foi? Aí chegou no sábado, irmãos, a gente deparou lá com pão com manteiga. Eu falei, Jesus. A gente fica viajando. E você acha que aquilo é sua vida. Mas no dia seguinte, você tem o café da manhã, você tem a fatura do cartão para pagar, que ela nunca falha, né? Só que em nenhum momento eu poderia tirar da minha cabeça que eu estava ali só de passagem. Aquilo não era a minha casa final. O que nós fizemos ali? Ah, para onde você foi, pastor? Fui para Monte Verde. Pertinho aqui. Pronto, eu sei que tem uma pessoa perguntando já, né? Daqui a pouco começa a bater as mensagens aqui. Foi para onde? Foi para onde? Eu já respondi para todo mundo. Ali não é a minha casa final. Eu fui para lá, não para ficar lá, e nem para trocar a minha casa. Eu fui para o local onde eu usufruí do local, mas eu sei aonde é a minha casa. E é assim que tem que ser a nossa postura. Nós estamos aqui nesse mundo, mas aqui não é a nossa casa final. A nossa casa final será com o nosso Senhor por toda a eternidade. Então não coloque o seu coração nas conquistas dessa terra. Não coloque seu coração na felicidade plena só se alcança com estabilidade financeira. A felicidade plena só se alcança com sucesso profissional. A felicidade plena eu só vou alcançar com as minhas realizações pessoais. Não! Nós estudamos sobre felicidade. Acabamos há 3 domingos atrás. Nunca se esqueça que mesmo que tudo esteja dando certo na sua vida, a vida é breve e passageira. Nunca se esqueça. Porque tem gente que vive focado no aqui e agora. Mas a palavra nos chama a nós vivemos focados na eternidade. Meu irmão, quem vive focado na eternidade faz escolhas diferentes. Sabia disso? Quem vive focado na eternidade faz escolhas diferentes, investe seu tempo em coisas que têm valor como relacionamentos. Investe seu tempo em coisas como discipulado. Investe seu tempo em coisas como serviço ao próximo. Investe seu tempo em coisas como evangelismo. Ele fala do amor de Deus abertamente. Ele fala do amor de Deus para as pessoas. Ele se importa, ele tem compaixão. O coração dele bate pelo próximo. Por quê? Porque ele vive com os valores focados na eternidade. Ele sabe que todos precisam ser alcançados. Ele sabe que sobre ele tem uma missão. Sobre você, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, minha família seja Itaquera, sobre você tem uma missão. E o que você tem feito com essa missão? Eu estou esperando tudo ficar bem. Não vai ficar bem.
Nós precisamos nos focar naquilo que é o principal, na nossa missão. Porque quando nós nos focamos no aqui e agora, quando alguma coisa desmorona, sabe o que acontece? A gente desmorona junto. Nós precisamos viver com os nossos olhos na eternidade. E Jesus, eu li e falei, isso se encaixa direitinho. Jesus diz em Mateus 6, 19 e 20, olha o que ele fala. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. E aí ele diz, ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Sabe o que Jesus está falando? Que viver com foco na eternidade não é alienação. Não é você ser um alienado. Mas é você guardar os seus tesouros, a sua vida. Você acumular riquezas diante do Senhor. Não significa ignorar responsabilidades. Mas significa ter as responsabilidades muito claras, mas entender aonde é a sua casa final. Não significa viver sem sonho. A partir de hoje eu não sonho mais. Não sonhe. Corra atrás dos seus sonhos. Mas tenha em mente, que nossa casa não é aqui. Sabe o que significa? Sabe o que eu me enxergo isso aqui? Jesus está falando que nós precisamos viver com as nossas prioridades bem ajustadas. As suas prioridades estão bem ajustadas? Perguntando aqui para você. Como estão as suas prioridades hoje? Segundo, mantenha firme a esperança, mesmo nas crises. Posso falar algo? Vai ter tribulação. Viu? Vai ter tribulação. Jesus nunca prometeu para nós uma vida fácil, viu, Igor? Nunca prometeu para nós uma vida fácil. Pelo contrário, olha o que ele diz: aqui no mundo vocês terão, vírgula, mas, pois, ser cristão não nos isenta do sofrimento. Nós perdemos pessoas queridas, nós passamos por doenças, nós temos problemas financeiros, nós temos problemas familiares, nós temos problemas emocionais, temos. Mas a diferença é que nós não somos daqueles que só olham para essa vida, porque a nossa esperança vai além do presente. E essa esperança nos dá a certeza de que Deus está conosco e de que o melhor ainda está por vir. Vire para quem está do seu lado e fala assim para o seu amigo aí: o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Fala para ele. E sabe qual é o melhor de Deus? É Ele. Não é uma bênção. O melhor de Deus é Ele. É o Cristo ressurreto, voltando para nos buscar, para nós passarmos toda a nossa eternidade ao lado dEle. Você cantou aqui Maranata. Você cantou aqui, ora vem Senhor Jesus. E quando você falar a palavra Maranata, encha o teu coração de expectativa, porque o nosso Senhor está voltando. Paulo tinha isso muito claro para ele. Em 2 Coríntios capítulo 4, o verso 16 e o verso 18, ele diz: por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso,
fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão quanto tempo? Para sempre. Quem mantém a esperança no seu coração, meu irmão, não é dominado pelo medo. Quem mantém uma esperança no seu coração, não fica refém de más notícias. Continue firme. Continue firme. Porque, sabe por quê? Porque Cristo já venceu a maior crise de todas. Sabe qual é a maior crise do homem? A maior crise do homem chama-se morte. Porque o homem não foi feito para lidar com isso. Nós não sabemos lidar com a morte. Mas Cristo já venceu a maior crise do homem, a morte. A morte foi vencida. A morte foi vencida. Terceiro e último lugar. Seja testemunha de esperança. Seja testemunha de esperança. Sabe, irmãos? O mundo está desesperado. Olha só, volta como eu falei para você, eu voltei de viagem e ver notícia, só notícia ruim. Só notícia ruim. Guerra, violência, crise econômica, doenças. O mundo está desesperado. Gente cansada, gente ansiosa. As pessoas hoje em dia estão sem chão. Nós vivemos um contexto em que as pessoas estão afundando no medo e no niilismo. Sabe o que é niilismo? Bem assim, só para você entender, uma das vertentes dessa filosofia. É uma corrente filosófica que questiona muitas vezes o significado, valor, propósito da vida, da moralidade, da própria existência. Ela questiona. E muitos têm dito, não importa, não existe propósito, eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, não tem propósito a vida. E isso gera o quê? Solidão, isso gera vícios, isso gera depressão. Sabe por quê? Porque o coração do homem não suporta viver sem esperança. O seu coração não suporta viver sem esperança. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã. Deus te colocou aqui por um motivo. Você não está neste lugar por acaso. Você não nasceu neste tempo. Olha só. Você poderia ter nascido em qualquer época da humanidade. Porque Deus é soberano. Você poderia ter nascido em qualquer época. Mas Deus te colocou nessa época. Não foi por acaso. É porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer que você seja uma carta viva. Um testemunho visível de que existe esperança para a humanidade. De que existe esperança para aqueles que estão ao seu redor. E a nossa esperança não está nessa vida. A nossa esperança não está nesse tempo. A nossa esperança está na eternidade. Paulo escreve, 2 Coríntios 3:2. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração. Para quê? Para ser conhecida e lida por quem? Por todos. Pedro também disse, em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E ele fala, e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicar. Se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, se você olhar ao seu redor, você vai ver que existem pessoas sedentas por esperança. Amigos do trabalho que muitas vezes sorri,
mas estão chorando por dentro. O vizinho, que parece forte, mas está pensando em desistir. Aquele familiar seu, que diz não acreditar em Deus, mas no fundo, está morrendo de medo da morte. Essas pessoas precisam olhar para você e perceber algo diferente. Tem algo diferente em você. Tem algo diferente. Marcelo, tem alguma coisa diferente com você. Eles vão sentir, eles vão enxergar isso na sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Acho que se a gente parasse aqui para abrir, para a gente ouvir os testemunhos negativos, os seus problemas, nós íamos ficar até a noite. À noite, aliás, quem for vir hoje à noite vai tomar chocolate quente de graça, viu, irmãos? O da noite é mais frio, então tem chocolate, então fica a dica. Ficaremos até a noite. Só que mesmo diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, mesmo diante das nossas crises, nós carregamos a paz. Nós carregamos confiança. Nós carregamos propósito. Estejam sempre preparados para explicar. Estar sempre preparado não quer dizer que você saber responder a tudo. É viver de modo que as pessoas te perguntem: por que você não desanima? Por que você continua acreditando? Tudo na sua vida parece que perdeu sentido. E aí você vai poder dizer: eu continuo acreditando porque Cristo ressuscitou, porque Ele vive e eu viverei com Ele para sempre também. Essa é o chamado para nós, sermos testemunha da esperança. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, meu irmão, eu queria falar para você, tudo seria perda de tempo. Nós vamos viver esses últimos dias com esperança. Não porque a vida é fácil. Não é fácil. Mas sabe por quê? Porque a vida eterna está garantida. A vida eterna está garantida. E nós sabemos, Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, eu viverei também. Só o louvor pode subir para encerrar aqui. Somente uma frase para nós meditarmos. Nos últimos dias. Os dias em que nós temos vivido os últimos dias. Nesses dias, nos últimos dias, não vivemos com medo, mas com esperança. Porque nós temos certeza de que o nosso Senhor vai voltar. Queria convidar que você se colocasse de pé no seu lugar comigo.